A live de hoje tem uma temática especial que é a halitose. E muitos de vocês estavam me perguntando sobre a halitose, sobre como é que é isso, com a doença periodontal. E no segundo semestre do ano passado, acho que foi setembro, eu participei de um evento científico da Associação Brasileira de Halitose. E quando eu cheguei lá, eu fui palestrante, fui acabar falando sobre doença periodontal, sobre bactérias periodontopatogênicas, sobre tudo isso que eu falo no Periodiária. E assim participei do evento, eu fui a última palestrante do dia e quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque tudo aquilo que eu achava que saberia sobre doença periodontal e halitose, na verdade eu não sabia é nada. E que a halitose é um assunto muito mais profundo, é uma ciência à parte, existe muito mais sobre isso para saber, e é sobre isso que a gente vai fazer. Certamente é, a gente vai ter muitos pontos de interface da doença periodontal com a halitose, mas hoje, para a gente conseguir esclarecer muito bem sobre isso, eu tenho uma convidada especial que é a Cláudia Portes, que vai representar a Associação Brasileira de Halitose. Como ela. Só estou chamando aqui. Como a Cláudia participa do evento científico, da organização do evento científico, seria bem interessante para ela conseguir falar boa parte daquilo que a gente tinha falado na, aqui, no evento científico, e assim a gente consegue colocar isso muito bem alinhado com a Associação Brasileira, com os preceitos de halitose e aquilo que a gente tem de conhecimento também com a doença periodontal. Então, certamente, se a Cláudia estiver me assistindo aqui, não consigo. Cadê? Tá feito o convitinho para Cláudia, vamos aguardar um pouquinho. O objetivo é a gente conseguir uma Oi, coisinha. Ah, olá! aceitei. Tava esperando você me chamar. Isso aí. Pessoal, então eu vou apresentar a Cláudia e como eu acabei de falar aqui, até deixo aqui, ó, as pessoas vão chegando aqui, fica mais fácil para as pessoas entenderem sobre o tema, né? Então, a Cláudia é presidente da Associação Brasileira de Halitose, e eu falei que a halitose é uma ciência à parte e ela tem pontos de interface com a periodontia, mas não é periodontia só. E a partir dali, eu acho que o que a gente precisa saber, e são as dúvidas que todo mundo faz, é, olha, quando é doença periodontal, quando é halitose, o é, o que não é. Então, Cláudia, eu vou pedir para você se apresentar, apresentar a sua experiência clínica, científica e falar sobre a associação, por favor, antes de você começar a dar um start no conteúdo. Só vou mudar esse cartazinho aqui, quando as pessoas forem chegando, as pessoas já vão sabendo o tema. Pronto. Porque geralmente, né, Cristina, fala sozinha, né? Então aparece bem o. Isso, torto, Aí tá bom, aí tá bom. fica mal. Isso Tá aí. ótimo. Isso. Então, estou, né, atualmente como presidente da Associação Brasileira de Halitose. Muita gente não conhece a gente, né? Nós já estamos lá com 23 anos de associação. Ela foi fundada em 1998. Aí, antes o nome era Associação Brasileira de Pesquisas de Odores Bucais, a BPO. Depois passou para a Associação Brasileira de Halitose. Esse é o meu segundo mandato, né? Me reelegeram, então espero que a gente esteja aí fazendo um trabalho legal pela associação. A, a minha história clínica, eu sou de Curitiba, né? Então, como nós somos uma associação pequena, a gente não tem uma sede fixa. A sede é onde está o atual presidente. Então, nesse momento, até o ano que vem, ela está aqui em Curitiba. E, assim, a minha experiência clínica, a Leocádia perguntou, é Gobor, Cláudia Gobor, G-O-B-O-R. Já estou respondendo aqui, Cris.
Eu me interessei pela halitose em 2003, quando eu fiz o primeiro curso de halitose em Florianópolis, num congresso com a doutora Olinda Tarzia. E muitas pessoas, muitos dentistas, né, não sabem que existe a associação e que existe cursos que a gente recomenda e que existe, assim, cursos de capacitação. A doutora Olinda, ela fez uma turma só de especialização em 2005, lá na Mandic, em Campinas, e alguns dos nossos integrantes, mais eu, né, foram meus colegas, a gente fez parte dessa única turma de especialização em halitose. Aí as pessoas podem perguntar, mas existe especialização? Sim, existe. O CFO ainda não nos reconhece, porque tem todo o trâmite legal, né, para fazer isso, mas nós somos em poucos ainda especialistas, porque a gente tem dentro da associação são cursos de capacitação para que o cirurgião dentista aprenda mais sobre a halitose e comece a tratar. Né? Então, através desses cursos de capacitação é que ele vai estar habilitado a tratar a halitose. Especialização teve só essa turma, então a gente fala que como o CFO não reconhece a gente fala especialista pelo MEC, porque ele está acima do CFO, então a gente é especialista, mas é especialista pelo MEC, até que a gente consiga fazer o reconhecimento da especialidade, né? Então, dentro da associação, nós temos os cursos, então a gente fala que o cirurgião dentista vai estar capacitado, habilitado para tratar as alterações de hálito. Né? Então, a gente está aqui para divulgar a associação, falar um pouco de halitose, né, Cris? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, a pergunta que eu mais ouço é sobre a halitose na doença periodontal. Mas o que eu acho que você podia esclarecer é assim, quando que é doença periodontal e quando que é halitose? Porque eu, enquanto periodontista, e antes de eu assistir o evento científico para vocês, eu falava assim, não, eu resolvo, que doença periodontal resolve a halitose da doença periodontal. Mas quando é que a gente sabe que é um e quando não é? Então, eu particularmente acho, Cris, que está interligado. Né? Uma coisa está interligada à outra, porque realmente quem tem a doença periodontal assim, bem crítica, né? Os gases da halitose envolvidos, né? Junto à doença periodontal. Então, assim, no consultório, a gente costuma, numa primeira consulta, fazer essa sondagem se tem bolsas, né? Fazer radiografia para ver se a perda óssea. E muitas vezes, assim, digamos assim, 70% dos casos a gente acha algum foco de doença periodontal, né? Aí é que a gente trata com o periodontista. Eu, no meu caso, eu não sou periodontista. Eu encaminho para o periodontista para fazer um tratamento em conjunto com o nosso protocolo, né? Então, a Mas gente aí considera... agora que você segue o pério diária, você vai conseguir tratar também. Então, Tô não vou sabendo, ter o título, né? Mas... a Cláudia me escuta, porque o pério diária é exatamente, olha, às vezes não tem periodontista em todo canto, ou às verdade. vezes é um foco. Gente, periodontistas, não estou tirando espaço de vocês, mas a pério não pode ficar tão obscura. Então, olha só, a Cláudia não é periodontista, mas você trabalha com periodonto. Quem que não trabalha com periodonto, né? É Então, verdade. E muitas vezes o dentista, o clínica geral, nem faz uma sondagem, acho que nem dá muita bola para a gengiva, né? E isso tem que ser investigado. Porque tanto a gengivite quanto a periodontite, eles são fatores coadjuvantes no aparecimento das alterações de hálito, né? Então, isso que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Então, são vários fatores que causam as alterações de hálito. Entre elas, as alterações gengivais, né? Então, e é isso aí, que a gente investiga. e não vai fugir da fase de manutenção. Exatamente. Porque assim, que é o que eu falo tanto aqui. É, Porque assim, pode ser que a pessoa tenha algo a mais de alteração de hálito do que só uma periodontite, mas se ela tem uma gengivite, também da halitose, uma periodontite, ela vai precisar fazer. Aí eu falo assim, aqui no Periodiária, que a periodontia não é só para o especialista, porque
a manutenção É, ela é para todo mundo. Então, por exemplo, se ele é seu paciente de hálito, ele vai precisar de uma manutenção periodontal também, além do seu ex- tratamento, né? exatamente. Então a gente fala que o tratamento de halitose ele engloba vários fatores, né? Então a gente tem alterações de gengiva, alterações periodontais, né? Problemas salivares, né? Algumas vezes a gente tem casos amidalianos que eles podem contribuir um pouco para o aparecimento do hálito. E também a gente tem as alterações de comportamento, né? Onde o paciente às vezes não tem uma periodontite nem uma gengivite, não tem o biofilme lingual considerável para ter a formação da alteração do hálito, e ele acha que realmente tem. Então, essa alteração de comportamento a gente também diagnostica no consultório e faz o encaminhamento juntamente com, assim, o tratamento junto. Então, às vezes o tratamento é multidisciplinar, porque ou às vezes bucomaxilo, precisa da remoção de algum dente do siso que esteja meio incluso, aquela coisa que são focos bacterianos também, como também o tratamento médico. Né? Então, a gente tem algumas alterações de hálito que podem vir sistemicamente também, que a gente pode identificar e pode pedir uma avaliação médica. No caso de ter casos amidalianos, por exemplo, muitas vezes a gente precisa de uma avaliação otorrinolaringológica, né? Então, é um tratamento multidisciplinar. Mas eu acho que o foco é o dentista fazer a sondagem periodontal certinha e ver se aquilo que está ao seu alcance está sendo resolvido, né? Descartar todas as possibilidades que possam vir a trazer a alteração de hálito que está ao seu alcance dentro do consultório, né? Então, eu acho que isso tem que ser bem reequilibrado. E o cirurgião dentista só vai conseguir saber sobre isso estudando, né? Estudando e se capacitando para resolver o problema, para reequilibrar o paciente, né? E aí, estão perguntando aqui sobre saliva. Aí, a Karine perguntou e perguntaram sobre viscosidade. Fala sobre saliva e Então, hálito. a gente faz exames salivares no consultório, porque a saliva está diretamente envolvida também nas alterações de hálito. Se você tem uma secura bucal, por exemplo, ela pode vir, essa secura bucal pode vir de uma alteração de função de glândula salivar, ou então algum efeito colateral de remédio, ou alguma outra coisa sistêmica que você pode estar fazendo uso no momento, e faz essa alteração de saliva. Então a gente fala que a alteração salivar, ela é, digamos assim, se ela está em desequilíbrio, ela deixa de fazer a autolimpeza da boca, né? Uma vez que você tem a boca seca, você tem células que descamam, né? E as células que descamam, elas são proteicas, e isso, as bactérias que a gente tem normalmente na boca, ou principalmente no dorso lingual, na parte posterior, elas vão se alimentar disso. Na hora que elas se alimentam disso, liberam gases ricos em enxofre, né, que a gente costuma dizer que é o cheirinho de ovo podre, né? São os gases, os compostos sulfurosos voláteis. Né? Então, se você tem uma saliva reequilibrada, você está fazendo a sua autolavagem, digamos assim, bucal, e você não vai ter hálito. Agora, se eu tenho uma diminuição nessa produção da saliva, se eu tenho uma alta viscosidade, né? Se eu tenho uma turbidez dessa saliva, por isso que a gente faz a cielometria no consultório, né? Para ver a turbidez dessa saliva, se está ocorrendo ou não descamação, né? Tem que reequilibrar isso, porque senão, sem fazer o exame salivar, a cielometria, a gente não consegue muitas vezes reequilibrar o paciente com alteração de hálito. E daí a gente faz essa cielometria e vê o que está desequilibrado e faz parte do tratamento do hálito também. Assim, sabe, Cristina, eu acho que todos os dentistas deveriam fazer a cielometria nos seus pacientes, né? Seja ele protesista, seja ele... todos deveriam fazer, porque a produção salivar, ela influencia até na adaptação de restaurações,
né? Ela influencia na adaptação de prótese. Por exemplo, vamos lá. Como é que uma prótese total superior, vamos supor, né? Sem ser implante, né? Como que ela vai se aderir ao céu da boca? É com a saliva. Então, muitas vezes, os pacientes idosos não têm uma salivação ideal e não tem uma adaptação de prótese ideal. Isso vai também influenciar o quê? Na produção, na alimentação do paciente. Ele não vai conseguir se alimentar direito. Então, a produção, o exame de saliva deveria ser feito, na realidade, em todos, mas o cirurgião dentista, o clínico geral, né, ou até em outras especialidades, ele não faz o exame salivar. Ó, agora você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado aqui, ó, que de que todos deveriam fazer cielometria. Ah, Olha aqui, ó, a Cecília falando, todos deveriam fazer cielometria assim como a sondagem. Eu, periodontista, nunca aprendi isso, nunca pensei nisso, não tenho qualificação nisso, eu teria que fazer um curso. Mas se pensar bem, quando a gente pensa no processo saúde e doença, se a pessoa tem uma saliva viscosa, seja lá qual for o motivo, geralmente ansiedade e medicamento, que acho que o que tem demais, né? Se a pessoa tem maior viscosidade, ela tem um menor potencial de lavagem. Se ela tem menos lavagem, ela tem mais risco de cárie. E aí, para o paciente de meia idade, vai ter cárie radicular. Aí a gente faz de tudo, controla placa, pronto, cárie radicular. Do ponto de vista periodontal, por exemplo, o respirador bucal não tem saliva aonde resseca. E onde resseca, ele perde o potencial de lisozima e lactoferrina que tem na saliva, ele perde o potencial das imunoglobulinas salivares, ele perde o potencial de migração, tem migração leucocitária pelo fluido sulcular, fazendo fagocitose, pronto, acabou, não tem. Ele perdeu um monte de coisa. E assim, alguém comentou aqui sobre consumo de líquido. Pode beber água o dia todo, não tem nada que substitua a boa saliva. Então, olha aqui um ponto bacana, porque assim, nós periodontistas, a gente olha o equilíbrio bacteriano, a gente olha o controle de placa, mas o que você falou tem uma coisa muito a mais, porque a lavagem salivar é importante. Na microbiologia, a gente fala da saliva como um efeito flush de descarga, porque o estômago tem pH 2, né, pH ácido. Tudo que então lavou pela saliva, a pessoa engole, pronto, blum, caiu no estômago, as bactérias morrem. Então, ter lavagem é tudo de bom. Aí, se não tem, né, já é outra coisa. Ó, aqui estão perguntando sobre chiclete. E o chiclete? Então, os chicletes, em relação, acho que a salivação ou o hálito, né? Vamos abordar os dois. Né? O chiclete, em relação ao hálito, ele vai ser apenas um mascarador, né? Como qualquer outro mascarador. Ele vai se sobrepor ao cheiro de composto furoso volátil e outros compostos que contêm as alterações de hálito. Então, ele vai sobrepor ao cheiro ruim, digamos assim. É a mesma coisa de enxaguante, né? Pessoas que mastigam cravo, essas coisas. Agora, em relação à saliva, ele é, sim, como digamos assim, um estimulante, né? A gente fala dos cialogogos, né? Que são borrachinhas que você pode mastigar durante o dia para produção de saliva. Então, o chiclete, ele pode ser, sim, Cristina, um estimulante salivar. Só que a gente tem que tomar cuidado de não fazer uso muito contínuo desses chicletes. Por quê? Pode dar propensão de problemas nas articulações, né? E se você fica muito tempo mastigando aqueles chicletes, a gente tem como experiência que se você mastiga assim por mais de 10 a 15 minutos, a glândula salivar estressa. Ela pode estressar e pode dar o efeito rebote. Ele para a produção salivar, né? E resseca mais a boca ainda. Né? Então, você sempre tem que fazer o uso desse cialogogo, dos chicletes, digamos assim, fazendo intervalos. Porque senão você vai dar efeito rebote e vai ressecar mais a boca ainda. E daí vai dar mais célula descamada. Tem? E entra numa situação que foi falada na live de ontem, ou de antes de ontem, a pessoa usa um bochecho. Porque quando faz uso daquele bochecho, a gengiva não sangra mais. Quando a pessoa masca chiclete, não tem halitose. Quando chupa balinha, house preto, não tem halitose. Mas a causa não está tratada. Exatamente, exatamente.
Então, e em relação aos enxaguantes que a gente tem aí, é claro, os com álcool é pior por causa do ressecamento, né? Isso todo mundo fala, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo que você falou, o enxaguante, ele vai só mascarar, né? Então, vou fazer um enxaguante porque vou ficar bem do hálito. Beleza, você vai ficar bem do hálito momentaneamente. A raiz do seu problema lá não vai solucionar através do enxaguante, né? Então, é isso que a gente tem que abordar. E sempre observar a formação do biofilme lingual, né? Que atualmente a gente chama de biofilme lingual. Antigamente era saburra lingual, né? Que é aquela plaquinha posterior que geralmente se forma lá no terço posterior da língua, né? Então, Escuta, falaram uma coisa bem importante aqui, ó. Também Não estou tentando deixa, ler aqui, ó. não deixa passar o seguinte. Falaram sobre o paciente não percebe e nós percebemos. Como nós vamos abordar o paciente com... como nós vamos abordar que a gente percebe a litose nele? Então, complicado, né? Bem complicado. Então, como abordar esse assunto com o paciente, porque é delicado. Exatamente. Desde que ele esteja reequilibrado na periodontia, eu acho que a gente, como dentista que trata isso, você pode perguntar, né? Escuta, nunca ninguém reclamou do seu hálito, né? Nunca ninguém falou alguma vez que você está com... As pessoas falam pejorativamente bafo, né? Mas você sempre tem que fazer uma abordagem delicada, porque querendo ou não, é um tabu, né? Deveria ser assim, por exemplo, Cristina, você está abatida hoje, né? Cristina, você está com alteração de hálito, você está com uma litose hoje, o que aconteceu? Mas não é isso que acontece. Né? As pessoas têm o tabu de falar, e a gente, assim, como cirurgião dentista, alguns podem até ter esse tabu, mas a gente tem, acho que, a obrigação de tentar abordar esse paciente de uma forma assim, olha, vamos fazer uma avaliação do seu hálito. Se eu percebo no consultório, no meu paciente clínico, que ele tem alteração de hálito, eu já digo, não, vamos fazer uma avaliação do seu hálito, vamos ver como é que tá, né? Então, é um protocolo totalmente diferente, porque a gente tenta abordar todas essas alterações, né, que eu te falei, tanto bucais, né, locais, como sistêmicas. Tem que falar para o paciente, principalmente a gente que é capacitado. Agora, o dentista, assim, que não trata isso, aí vai com cuidado, tenta falar se o paciente, assim, vai com alguma pessoa junto, né? Pergunta de repente, olha, se alguma vez sentiu no seu parceiro, né, alteração de hálito, teria que tentar abordar, né? Agora, para aqueles amigos, né, porque a gente tem muito disso também, né, a pessoa trabalha junto, né, e não fala que tem halitose, vai falar por trás, né? Então, deixa eu já fazer uma brechinha e falar do serviço que a gente tem no site da Associação Brasileira de Halitose, que é o SOS Mau Hálito. A gente tem esse serviço, Cristina, justamente para ajudar o amigo que tem alteração de hálito e você não tem a capacidade, não tem coragem de falar, né? Então você entra lá no site da associação, abha.org.br, né? E lá vai ter SOS Mau Hálito. Você vai clicar lá e vai colocar o nome e o e-mail do seu amigo e nós vamos enviar uma carta para esse seu amigo que você sentiu alteração de hálito anonimamente, tá? Então a gente não vai identificar você. Então isso é um serviço bem legal. A gente recebe muitas solicitações de envio de e-mail para os pacientes com alteração de hálito, né? Eu vi aqui uma pergunta, Cristina, se eu estiver saindo um pouco do assunto, você me volta, tá? Tá. Eu vi aqui uma pergunta sobre a litose matinal, né, que passou logo no começo. Então, a litose matinal, a gente considera que seja a litose fisiológica, né? Praticamente 100% da população brasileira tem. Por quê? À noite, a produção salivar diminui.
né? Então eu costumo comparar a produção salivar com aquele, você coloca sal grosso na água, a água vai secando, aquele sal vai ficando mais concentrado. Então eu comparo isso com a boca. Durante o período noturno, a gente faz redução da produção de saliva. Então, se você não higienizou corretamente antes de dormir, né? Ou seja, com fio dental, com escova, limpeza de língua, né? Toda a limpeza, muitas vezes a gente faz também, indica também a limpeza de mucosa bucal, de céu de boca, dependendo do grau de descamação que esse paciente tem. Como à noite se diminui a saliva, consequentemente, você vai ter uma halitose fisiológica. Por quê? Porque você tem células que descamam durante a noite, seja pela diminuição da saliva, e pode ocorrer também com o respirador bucal, que você falou agora há pouco, e eu vou ter uma halitose matinal, ou fisiológica. A gente só considera a litose, alteração de hálito, se depois que você fez toda a sua higienização, que você fez o seu desjejum, se você continua liberando compostos que possam fazer alteração de hálito, né? Então tem que prestar bem atenção nisso, porque de noite diminui a produção salivar, né? Sim. Escuta, estão perguntando muito sobre alimentação. Vamos lá. Interferência da alimentação, se alguma coisa que se come piora a litose? Ah, sim. Alimentação, a gente considera em alguns alimentos odoríficos, eles podem fazer uma alteração de hálito sistêmica. Mas assim, é nos 3 a 4 horas depois, durante o seu processo digestivo. Por exemplo, quem que come, por exemplo, um macarrão ali óleo, uma pizza ali óleo, e não vai ficar 3 a 4 horas depois com alteração de hálito, liberando a licina, liberando aquele alho, aquele cheiro? É claro que vai ter, né? Mas é uma litose passageira, uma litose momentânea, né? Antigamente a gente fazia até uma referência aos alimentos ricos em enxofre, né? Por exemplo, ovo, repolho, couve-flor, brócolis. Atualmente a gente não aborda muito esse assunto com o paciente, porque primeiro é muito individual, sistemicamente, cada organismo é diferente, né, um do outro, é muito individual. E segundo, seria um excesso, mas bem excesso desses alimentos. Então, é muito difícil que a gente tenha alteração por alimentos, né, envolvido na alteração de hálito. E é uma halitose momentânea e passageira. Não é a halitose de compostos sulfurosos voláteis ou os outros compostos que fazem parte das alterações de hálito. Alho e cebola, estão falando aí, né? Então, e perguntaram também sobre gosto. Por exemplo, a litose tem relação com o paciente sentir um gosto amargo? Uhum. O que você me diz? Então, pode ou não ter. O gosto é assim, às vezes a gente tem alguma alteração de função de papila lingual, né? A gente chama isso de disgeusia, né? Meus colegas aí que estão fazendo parte da live me corrijam se eu estiver errado. Mas é assim, essas alterações de paladar, elas podem dar um pouquinho mais do gosto amargo. Às vezes a pessoa reclama também do gosto ácido, sabe? Então, pode haver uma alteração de papila. Não tem, assim, amarga necessariamente eu vou ter a litose. Não. Muitas vezes a gente tem esse gosto amargo, mas você não tem a litose, né? Então, é isso que a gente tem que saber diferenciar. E assim, às vezes o paciente reclama também, pegando o gancho, Cristina, eu mesmo percebo o hálito. Muitas vezes não. Ou não percebe, né? Essa percepção olfativa das alterações de hálito, ela é muito individual também. Por quê? Nariz e boca estão muito próximos e eles podem se confundir, né? Aliás, é por isso que a própria pessoa às vezes não percebe o seu hálito. Por quê? Porque as células olfativas, elas entram num processo de cansaço olfativo, de fadiga olfatória. Então é mais fácil alguma pessoa do convívio perceber o hálito do que a própria pessoa
fazer essa percepção. É a mesma coisa do cheiro de axila, né? Às vezes a pessoa tem aquele cheiro e não percebe. É um processo adaptativo das células nasais, né? A pessoa realmente não percebe a alteração de hálito ou alteração de cheiros, né? Então a gente costuma comparar assim com um perfume, vamos supor, você compra o perfume na metade do frasco, você acha que aquele perfume já não está tão forte. Ou você vai sair de casa e fica na dúvida, meu Deus, será que eu passei perfume? Você tem que chegar perto para cheirar, né? É o processo adaptativo das células nasais. Então, por isso que Bom, é legal, assim, alguém próximo falar, sabe? e aí eu acho que, assim, de um geral, a gente tem que parar e pensar assim. O profissional que vai tratar a litose tem que ter segurança que está fazendo, está trilhando o caminho certo. Então, ao Uhum, meu ver, eu já penso assim: eu faço uma pério, mas a minha pério é mais ou menos. Eu faço uhum. uma análise de saliva, mas a minha análise de saliva é mais ou menos. Eu não sei. Então, tudo é uma capacitação interdisciplinar e multiprofissional. É isso que eu entendo, né? Então, por Isso. exemplo, ó, tem que ter certeza que a pério tá ok. Se você não tem segurança, manda para o periodontista. Tem que ter certeza que o biofilme lingual tá ok, tem que avaliar a saliva, tem que avaliar medicamento. E aí estão rolando aqui assim. Enfim, eu acho que você tem que agora falar dos profissionais da litose. Enfim, se eu, periodontista, não tenho capacitação, nada funcionou, e para quem que eu mando? Onde eu vou encontrar um profissional com capacitação ou especialização em litose para encaminhar? Então, no site da associação, a gente tem lá profissionais indicados no Brasil inteiro, né? É só entrar lá, abha.org.br, né? E clicar em profissionais indicados. Ali você vai selecionar o seu estado e daí você vai encontrar um profissional mais próximo da sua cidade, tá? Que possa tratar. Todos esses profissionais que estão indicados no site da associação, eles têm os cursos de capacitação. Voltou. Voltou. Voltou? Então, a gente tem que deixar bem claro que através desses cursos de capacitação é que o dentista vai ficar habilitado em tratar hálito, tá? Você tem que ter muito estudo, né? Você tem que ter tempo clínico de estudo e clínico de pacientes para você poder passar esse conhecimento para o seu paciente com uma certa segurança e também para os colegas, né? Aqui eu divulgo muito entre os colegas dentistas, né? Olha, alteração de hálito. E às vezes você fala assim, nossa, mas ela faz tratamento de hálito, nunca tinha ouvido falar, né? Que existia essa especialidade ou essa habilitação, ou essa capacitação. Por isso que a gente tem no site da aba os profissionais indicados ou habilitados para tratar estão lá. Esses profissionais que devem ser, a gente coloca um voto de confiança que eles estão perfeitamente aptos a tratar as alterações de hálito dentro do site. Né? E a outra Ah, coisa que também andaram perguntando é assim: a pessoa tem pouca saliva, seja por medicamento, seja por idade, seja por químio, rádio, sabe lá o quê? Qual uhum. que seria a abordagem para a saliva? Que saliva incomoda, né? Então já passou pergunta aqui sobre substituto de saliva ou hidratante bucal. Qual seria a conduta para a saliva pouca? Então, é, fazer a celometria, me perguntaram também sobre celometria, né? Então, a celometria a gente faz no consultório em dois momentos, né? A celometria em repouso, o exame salivar, e o estimulado, né? Então, se você tem pouca salivação, a gente vai fazer o estímulo dessa saliva. Tá, como é que a gente vai fazer o estímulo dessa saliva? Depende muito.
qual das duas está desequilibrada? Por exemplo, se eu tenho uma deficiência na salivação, por exemplo, em repouso as glândulas que mais liberam saliva é a submandibular e sublingual. Então, se eu tenho uma deficiência nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou estimular um pouco mais, dar estímulos gustatórios para esse paciente, porque às vezes você pensa num limão, por exemplo, você vê que já, né, forma saliva. Então, estímulos gustatórios para a salivação em repouso, né? Eu vou estimular mais. Agora, se eu tenho uma deficiência parotídica, né, das parótidas, eu vou estimular mais o mastigação, o mecânico, né? Aí pode entrar os cialogogos, aí pode entrar os chicletes da forma correta, né? Se o paciente quiser, e pode entrar também uma alimentação correta, porque à medida que você mastiga, você vai formando mais saliva, né? Então, a alimentação correta, querendo ou não, alimentos mais fibrosos e tal, além de fazer bem para o organismo, ele faz bem para a salivação também, Cristina, porque daí você vai mastigar mais e vai produzir mais saliva para ajudar no bolo alimentar, né? Então, depende muito do que está alterado nesses dois exames, né? Na verdade, é uma mistura de muita coisa, né? Eu que Nossa. estudo medicina tradicional chinesa da acupuntura, existe no diagnóstico da medicina tradicional chinesa ver a língua. Então, assim, se tem alteração de fígado e baço, vai ter alteração de língua. Então, naquele ponto específico, né? Isso, eles não tratam a língua, eles tratam o fígado, eles tratam o coração, eles tratam um monte de coisa. Então, faz sentido quando a pessoa tem boa saúde, ela vai ter menos halitose. Quando ela tem tudo muito desequilibrado, piora, né? Com certeza, com certeza. E foi interessante você falar em acupuntura, porque quando as alterações de saliva estão muito graves, a gente tem protocolos também que a gente faz estimulação diretamente das glândulas. Por exemplo, acupuntura, TENS, laser. A laser terapia hoje em dia está bastante em alta. A gente aplica assim em vários momentos durante o tratamento de hálito. Então, aí você vai estimular também as glândulas salivares com essas três opções. TENS, acupuntura e o laser, a laser terapia. Tem gente que está usando terapia fotodinâmica, os periodontistas gostam muito de terapia fotodinâmica. Olha, estão perguntando aqui, menopausa, testosterona baixa. Eu acho assim, a litose, ela entra no sistêmico muito, né? Medicação e alteração sistêmica. É um conjunto de muita coisa. E aí a gente falando sobre aquilo que a Cláudia começou falando. Quem quer entrar nisso tem que estudar. Assim como quem é periodontista, se a gente quiser fazer tratamento periodontal só controlando placa, isso é muito antigo. Assim como a litose só limpando a língua também é muito antigo, né? Com certeza. E a gente recebe ainda, Cristina, pacientes no consultório, ele diz assim, olha, eu fui no meu dentista, ele falou que eu não tenho alteração de hálito, mas ele falou que se eu tiver dúvida, é para eu limpar a língua. Limpa a língua e usa enxaguante. Gente, não é isso. Né? Não é só limpar a língua, tem se quiser usar enxaguante, tem os produtos indicados corretamente, mas assim, só limpar a língua não, você tem que analisar a saliva, você tem que analisar hábitos do paciente, você tem que ver a parte sistêmica, né? Você tem que ver a parte comportamental daqueles pacientes que têm uma litose subclínica, né? Ou que não têm a litose e acham que tem, né? Então, a gente tem no consultório, agora eu vou passar uma experiência minha, mais ou menos de cada 10 pacientes que me procuram para fazer o tratamento de hálito, 70, quase 70% tem alteração de comportamento, né? Há uns 15, 20 dias atrás, eu fiz a consulta inicial de um paciente, Cristina, e sabe, eu chego a ficar emocionada, porque esse paciente, ele tinha 26 anos de casado e ele não beijava mais a esposa.
porque ele achava que a esposa sentia a alteração de hálito dele. Ele chorou na minha frente copiosamente, Cristina. Foi assim uma coisa assim, eu me emociono só de lembrar. Eu falei assim, meu Deus, como que você não beija mais sua esposa? Não, eu sei que ela sente meu hálito e não fala, sabe? Então as alterações de comportamento a gente encontra assim, quase 70% dos pacientes de hálito. E muitas vezes não tem essa alteração, eles têm só alteração comportamental. Sabe, você faz a sondagem, tá tudo ok, você vê que ele não tem gengivite, você vê que ele não tem um biofilme lingual significativo, sabe? E você tem que tentar reequilibrar ele no setor de alteração de comportamento. E isso influencia o paciente em muitas áreas da vida, seja ela profissional, seja ela afetiva, né, social. O paciente não sai mais, né? Então, só te falando, esse paciente, graças a Deus, eu fiz o tratamento, ele já veio para o primeiro retorno, dizendo que ele já está conseguindo falar com a esposa, sem ficar muito encucado, sabe? E, nossa, isso é tão gratificante, né? Agora, quando a gente não consegue realmente fazer esse reequilíbrio comportamental, entra mais uma multidisciplinariedade, que é a psicologia, né? Você trata junto com o psicólogo. Então, aqui em Curitiba, eu tenho 2 psicólogas que elas me acompanham e quando a gente vê que não consegue reequilibrar o paciente nessa parte comportamental, elas trabalham comigo. Eu encaminho e sabe? Como eu também tenho um otorrino aqui de Curitiba também, ele me encaminha paciente, eu encaminho o paciente para ele, porque muitas vezes a gente não consegue solucionar no consultório. Paciente que tem uma rinite, uma sinusite, ele vai ter uma secreção posterior maior. E essa secreção posterior maior, muitas vezes é altamente proteica, as bactérias adoram, né? Então tem causas também otorrinolaringológicas envolvidas na alteração de hálito. Eu vou fazer a multidisciplinaridade desse tratamento. Então é muito individual. Não é uma receita de bolo, como a gente diz, né? Por isso que a gente tem que investigar o paciente em todos os sentidos, né? Pede para eles, geralmente na primeira consulta, trazer os últimos exames de sangue do último ano que ele tenha feito, exames de imagem, né? Ecografias. Muitas vezes ele já passou pelo gastro, né? Já tem endoscopia feita, tudo. A gente pede para trazer tudo, para realmente fazer uma investigação e daí decidir essa multidisciplinariedade, seja ela odontológica ou médica. Né? Então é uma abordagem totalmente diferente que a gente tem. Eu digo assim, a gente aprende a conversar mais com o paciente, né? A gente aprende a escutar mais o paciente. A periodontista também, nós também. Então, casou aqui. Então, sabe, aquele tratamento humanizado que a gente fala. Né? E você também fala sobre isso, né? Muito. Eu sei, eu já vi lá. Isso não resolve. Agora, Cláudia, para não cair, a gente fechar a história de hoje sem não esgotar o assunto, que não vai dar para esgotar mesmo, mas assim, para a gente conseguir entender, para quem tem interesse em fazer uma formação em dialitose, ou para quem tem interesse em encaminhar, o que a gente pode esperar de quando o paciente vai encaminhado para alguém especializado? O que é que, de uma forma geral, qual seria o caminho que esse paciente... Qual vai ser o caminho que vocês vão trilhar nessa avaliação? Vai avaliar isso, vai fazer assim, assim, assim. O que seria mais ou menos para a gente ter uma ideia? Tá. Então, vamos supor, você recebe um paciente no seu consultório, vamos supor que você deu alta na periodontia, tá? Controlado periodontalmente falando, mas continua com alteração de hálito, né? Aí você procura lá no nosso site, lá, né, na sua cidade, vai indicar para um profissional habilitado em tratar as alterações de hálito. Tá, esse profissional vai fazer o quê? O exame clínico bem completo, com os exames de sangue, raio-x, tudo que eu acabei de falar, que eu acabei de citar. Vai ver a parte salivar, vai ver essa formação de biofilme lingual posterior, como que está essa formação ou não, né? E vai ver também as alterações de comportamento. Então, a gente tenta englobar tudo isso, né?
para ver se realmente ele tem alteração de hálito ou não. Aí no consultório, alguns profissionais, desses profissionais habilitados, eles têm os aparelhos que medem o hálito, né, no consultório. Que hoje em dia, no Brasil, a gente tem dois, né, que é o alímeter e o uralcroma. Né? O uralcroma é um pouquinho mais específico, porque ele mede vários gases que podem fazer parte das alterações de hálito. O alímeter ele é mais simples, ele mede só 2 a 3 gases. Mas mesmo assim, o paciente gosta de ver se ele tem alteração de hálito ou não nesse aparelho. E isso, de certa forma, é legal, porque à medida que o paciente vai melhorando, desde que ele não tenha uma litose subclínica, né, à medida que o paciente vai melhorando, os índices dele também vão melhorando. E ajuda a gente na parte comportamental, porque ele está vendo que ele está melhorando, né? O que ajuda bastante também no tratamento é a gente ter uma pessoa da família que possa relatar pra gente se aquele hálito está melhorando ou não, né? Se aquele paciente está realmente melhorando ou não, né? Mas assim, é um apanhado de coisas, é como eu te falei, é a multidisciplinariedade tanto odontológica quanto médica, né? Não sei se eu consegui responder a Sim, sua... é mais ou menos isso para a gente entender. E deixa eu perguntar uma última coisa. Eu, dentista, que não sei muito sobre halitose, eu posso me inscrever num evento da Associação Brasileira de Halitose, num evento científico, para eu saber mais, né? Uhum. E vocês têm uma regularidade, né? Fala sobre isso para a gente se capacitar. Assim, né? Regularidade sem o Covid, né? Com É o seu Covid. coronavírus. Vocês têm que fazer um evento online, é isso que vocês têm que fazer Então, agora. vamos providenciar isso. Então, assim, na associação, o nosso evento regular certo, anual, é o encontro científico em janeiro, durante o CIOSP. Então, todo ano tem Congresso de Odontologia Internacional em São Paulo, todo ano a gente faz nosso encontro científico. Nós já vamos, se eu não me engano, para o 14º ou 15º já, encontro científico, já em janeiro de 2021. Então, assim, a gente sempre divulga nas mídias e tal, qualquer cirurgião dentista pode participar desse encontro científico. A gente sempre chama alguns palestrantes bem legais para poder dar essas palestras. Durante o ano, a gente faz os encontros brasileiros de halitose. O ano passado a gente teve dois. Um em julho, junto ao Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, junto ao CIORG, e outro em outubro, aqui em Curitiba, junto ao Congresso Internacional de Odontologia do Paraná, que você foi nossa palestrante. Nossa, foi só elogios para você naquela palestra, né? Para quem não sabe, a Cristina foi nossa palestrante, falou sobre probióticos, né? As bactérias do bem, né? Foi show. Gente, vocês não... E quem não... é meu aluno periodiária, eu tenho essa palestra lá. Eu não filmei a de lá, porque era um evento pago, mas a palestra eu regravei para os alunos. Então, Então, tá para quem é meu aluno. só que eles não vão ganhar o probiótico, né, Cristina? Porque, gente, vocês não têm ideia. Ela levou para todos os participantes da palestra uns tubos de ensaio com o probiótico, que é o kefir, né? O probiótico do leite e o probiótico da água. Ela é fantástica, fantástica. Todo mundo elogiou a palestra dela. Então, nós temos, assim, os encontros brasileiros, a gente costuma fazer durante os congressos, né? Então, foi feito no Rio de Janeiro e foi feito no Paraná. Para esse ano, a gente até estava programando, mas, assim, com a história do coronavírus, a gente meio que não tem programação ainda. O que a gente tem de programação é a nossa campanha nacional do combate ao mau hálito. Então, dia 22 de setembro é o Dia Nacional do Combate ao Mau Hálito. Não dá para esquecer, porque é o mesmo dia do Dia Sem Carro, que a mídia fala, né? É o mesmo dia, 22 de setembro. A gente entra em campanha anual. Esse ano, o tema da campanha acho que a Karine está aí, ela pode me corrigir. Mau hálito, não vire as costas, vire o jogo, algo nesse sentido. Para a gente realmente incentivar o profissional cirurgião dentista a vir estudar com a gente,
né? Então, esse ano a campanha vai ser sempre de 22 de setembro, que é o Dia Nacional do Combate ao Hálito, até 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Nesse mês, a gente fica dando palestras por todo o Brasil, a gente fica na mídia. Então, assim, todos os associados recebem a palestra que a nossa comissão científica elabora, relacionada ao tema do ano escolhido, e palestras e palestras em empresas, em escolas, aonde solicitar e aonde a gente tiver sócios no Brasil todo, essas palestras são elaboradas e o associado pode dar essas palestras para divulgar, tanto para profissionais quanto para a população em geral, né, em respeito do hálito, das alterações de hálito. Então, esse, por enquanto, é o nosso evento do ano, que vai ser a Campanha Nacional do Combate ao Hálito, que é anual. Talvez em outubro ou novembro a gente tenha um evento só da associação relacionado ao hálito. A gente está ainda bolando isso, a gente vai ver como é que fica agora depois dessa fase de quarentena, mas a gente está pensando em fazer um evento da ABA ainda esse ano. Se não tiver, durante o Congresso de Odontologia o ano que vem vai ter. Não, nós vamos conversar pra gente fazer um coisinha online, então, hein? Isso aí. Que Perfeito. Tal? Já pensou, Perfeito, né? perfeito. Cláudia, olha, muito obrigada pela sua participação. Olha, acho que esclareceu muita dúvida de muita gente. Acho que isso traz luzes para lidar litose para todo mundo conseguir saber o como fazer, como proceder, como encaminhar. Qual é o limite entre o que nós da pele podemos resolver e qual é o limite que a gente não pode. E acho que a gente tem que falar com isso com regularidade, expandir isso para o público geral também, né? Então, Pitra, te agradecer de coração a sua participação e convidar todo mundo a entrar, seguir o Instagram da ABH, que é o perfil que a Cláudia está aí. Então, acompanha. Então, no CIOSP tem um evento e vamos ver se a gente acaba fazendo um evento junto com vocês, então, um evento online, né? Isso. Na realidade, no CIOSP é assim, a gente faz sempre o nosso evento na Casa da Odontologia Paulista, durante o CIOSP, mas é na Casa da Odontologia Paulista, não chega a ser no Congresso. É num lugar separado, mas é nos dias do Congresso, geralmente, para a pessoa que vem de fora, ela vem para o Congresso e já participa do nosso encontro científico, né? Entendi. Mas assim, eu que tenho que agradecer o espaço, Cristina, eu sempre te acompanho nas lives aí, né? Mandando coraçõezinhos para você. Eu que tenho que agradecer em relação a você ter nos convidado e fazer essa explanação em relação à associação, porque quanto mais gente vier estudar com a gente, mais a gente vai ter a solução dessas alterações de hálito, porque a pessoa vai se capacitar, vai se tornar habilitada e vai saber tratar, né? Então, tem que fazer esses cursos, a gente tem que estudar muito sempre, né? Para a gente poder dar esse atendimento humanificado, humanista, né? Para o nosso paciente. Eu acho que isso é muito importante. O tratamento humanizado, humanizado, né? Então, eu agradeço de coração. E quando você quiser, nós estamos à disposição, a associação, bem como os associados, os nossos professores dos cursos capacitados, né? A gente está à sua disposição, a hora que você quiser, estamos juntos. Então vamos lá. Gente, muito obrigada. Então, até a próxima, né? Tudo obrigada, de bom, gente. Até a próxima, Cris. Obrigada. Até a próxima. Sigam a associação, tá? Tchau, tchau.